Olá, boa noite. Estamos aqui juntos, eu e vocês, aí do outro lado, para mais uma live. E hoje, dia 24 de novembro, estamos chegando ao final desse ano tão diferente dos outros anos. A gente pode dizer que cada ano é diferente, né? Porque somos diferentes, os dias são diferentes, enfim, os acontecimentos. Mas esse foi um ano totalmente atípico devido a essa pandemia que nos levou a termos novas atitudes, comportamentos. E por isso estou aqui na live com você. Espero que essa noite seja confortável para você, seja agradável e interessante. O assunto que eu vou continuar comentando, que é sobre a autoestima. A autoestima, ela se aplica a várias circunstâncias da nossa vida, né? Tanto na vida, vamos dizer, pessoal, no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, atividade profissional, dentro da nossa casa, família. Esse sentido de autoestima, de sabermos quem nós somos, de termos o autoconceito bem estipulado, bem desenvolvido na nossa vida, termos um conceito adequado sobre nós, temos a capacidade de identificarmos as nossas qualidades, sejam positivas, negativas, e trabalhando com as qualidades positivas, investindo nas qualidades positivas, acreditando naquilo que nós sabemos fazer bem e fazemos bem, para que então possamos desenvolver com liberdade, né, com profundidade e com resultados também financeiros. O resultado financeiro, o sucesso, ele vem a partir de uma condição mental. Aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu confio no meu taco, na minha capacidade, na minha habilidade, e a confiança de colocar essas habilidades em funcionamento no dia a dia. Então, essa autoconfiança, a gente pode chamar de autoestima, autoconceito, de autoimagem, elas estão intrincadas basicamente como uma única coisa, né? Não são exatamente iguais, mas elas se interconectam direto. Uma pessoa com autoestima elevada é alguém com autoconceito adequado, com autoimagem adequada, e assim também quem tem autoconceito tem autoestima adequados, enfim. É assim que a gente funciona. E nós acreditamos sobre nós em função, basicamente, daquilo que nós ouvimos na nossa infância, adolescência, ou talvez até em outra fase da nossa vida, mas a base, né, a base preponderante, importante, principal no funcionamento da nossa autoestima, com certeza, é a nossa infância. É aquilo que nós ouvimos, não só verbalmente, aquilo que é verbalizado, mas atitudes dos nossos pais, de autoridades com as quais nós somos ligados, seja na escola, vizinhos, parentes, enfim, outras pessoas significativas que têm uma importância na nossa vida, elas são fundamentais nessa formação, né, da nossa identidade. Então, se eu me senti valorizado, se eu me senti apoiado, se eu me senti querido, amado na minha infância, dentro dessa estrutura que é chamada família, né, então provavelmente eu cresci com uma base de segurança e com uma autoestima adequada. É impressionante como a família é fundamental na formação do indivíduo, né? Eu trabalho dentro de uma teoria chamada teoria sistêmica familiar, né, como psicólogo, e a gente percebe no dia a dia, no contato com os clientes, a importância da criança ter vivido num ambiente de amor, de acolhimento, né, onde ela se sente segura, e existe estabilidade no funcionamento
dessa família, do sistema familiar. Então, a autoestima, ela tem tem duas características principais, né? Uma delas eu mencionei na live passada, as duas principais. Uma delas é a confiança em mim mesmo, na minha capacidade de gerar recursos para o meu sustento e da minha casa. E o outro elemento, outra base, outro pilar da autoestima é a escolha de ser feliz. Eu quero ser feliz, né? E isso está muito relacionado, esses dois pilares, a uma palavrinha que eu chamo de palavra mágica, que é a autonomia. É eu ter a minha vida como prioridade, eu investir na minha vida, ter a certeza e a segurança de que eu mereço isso, de que eu mereço ser feliz, de que eu mereço ser próspero, e mais do que merecer, eu posso fazer isso, e eu tenho disposição para investir na minha vida. E aí fica uma pergunta, queria começar aqui a nossa conversa com uma pergunta. Por que alguns de nós perdemos as boas oportunidades na vida, pessoal, profissional, sentimental, ou o que seja? Por que é que alguns de nós perdemos as boas oportunidades? Por que é que nós, mesmo diante daquela proposta profissional, por exemplo, de mudança de status profissional, de um desafio profissional, por que é que tantas pessoas, nesse determinado momento, elas desistem, né? Têm desculpas, talvez até argumentos, né, válidos para evitar o crescimento, para fugir dessa oportunidade que levaria o indivíduo a uma nova condição profissional, a um novo status pessoal, a uma nova realidade financeira. Porque aquelas pessoas, algumas pessoas, eu diria, na minha experiência de consultório, muitas pessoas se sabotam, se boicotam em determinados momentos, quando a oportunidade está ali diante delas. Por que é que isso acontece? Por que é que temos medo da mudança? Por que é que temos medo do novo? Por que é que temos medo das oportunidades? Por que é que evitamos tantas vezes o sucesso e a realização? Nós temos dentro de nós dois mecanismos que a natureza ou Deus colocou, se você acredita na criação, né, no criacionismo, então você pode acreditar que Deus criou o homem com duas características de sobrevivência, que é o medo e a dor. Independentemente da sua fé, da sua crença, essa é uma realidade. O medo é um sistema, num certo nível, quando você está diante de uma oportunidade, de um desafio, o medo pode ser um elemento de segurança, né? E ele nos ajuda a percebermos que nós somos invulneráveis. Então, a preocupação, a avaliação daquela oportunidade, ela precisa ser feita, né? Uma medida adequada da oportunidade. O medo o que eu quero dizer é que você não pode ser irresponsável, né? Então, não devemos e não podemos ser irresponsáveis com as decisões que precisamos tomar durante a vida. Eu, na minha vida pessoal, tive que fazer várias escolhas, assim como você, provavelmente, né? E mudanças de localidade, mudanças, novas oportunidades. Algumas pareciam excelentes e depois se mostraram não tão boas assim. Outras pareciam difíceis e foram extremamente agradáveis e produtivas. Então, nós precisamos aprender a medir, sabendo que estamos correndo um risco, né? Mas, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Então, se você não arriscar na sua vida, se você não arriscar diante das oportunidades que a vida te oferece,
provavelmente você nunca vai alcançar os melhores resultados da sua vida. É fundamental que haja coragem, né, em lugar do medo, o medo te levando a avaliar, mas a coragem de fazer o enfrentamento da situação, a coragem de perceber que aquela é uma oportunidade e então gerando a capacidade de você se colocar em risco. Existe uma diferença entre você se arriscar e colocar-se em risco. Eu dou sempre o exemplo de um circo, né? Então, num circo tradicional, as pessoas elas estão em risco, porque vamos pensar ali naquele malabarista lá em cima, né, daquela corda, eu acho que nem chama malabarista, né? Mas enfim, o cara está lá na corda e embaixo dele ele está correndo o risco de cair, mas embaixo dele tem uma rede de proteção. Se ele cai na rede de proteção. Desagradável, vai ser vaiado provavelmente, mas sobrevive sem maiores sequelas. Pôr-se em risco é o que o Cirque du Soleil faz quando embaixo daqueles trapezistas, enfim, eu acho que trapezista é a melhor explicação, né? Então, quando ali debaixo do trapezista não existe qualquer tipo de segurança. Então, aquela pessoa, aquele trapezista está se colocando em risco. E a pergunta fica sendo, você está num projeto onde você está se aventurando de alguma forma, mas com um colchão de segurança embaixo, ou você realmente abriu mão desse colchão de segurança e você está disposto a investir num projeto novo, numa oportunidade nova, que vai te levar a um grande nível de sucesso, de realização. Aí a pergunta pode ser, mas e se não der certo? Se não der certo, você vai começar tudo de novo. Se não der certo, outras oportunidades vão surgir. O que acontece é que nós devemos evitar o medo paralisante, né? O medo que nos paralisa, nos impede de, diante de oportunidades, às vezes fantásticas na vida, você dizer não, você evitar se aventurar, e eu estou colocando a palavra aventura num aspecto, vamos dizer, positivo, né? Aquilo que me leva a ousar, né? A querer mais, e acreditando que eu sou capaz de alcançar um novo resultado. Existe dentro dessa questão de se aventurar de maneira consciente, o exemplo muito já falado do Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né, que antigamente levava tungstênio, se eu não me engano, né? Deixa eu ler aqui, deixa eu pegar aqui o quantas vezes ele trabalhou para que, eu não tenho aqui anotado exatamente, mas foram mais de 1000 testes que ele fez até chegar ao filamento adequado que fez com que a lâmpada acendesse e a gente usasse por centenas de anos, sei lá, dezenas de anos, né? E ele nunca desistiu, foram se eu não me engano, 1400 e poucas tentativas insistentes que ele desenvolveu para chegar àquele filamento de tungstênio que deu lugar então à invenção da lâmpada elétrica, inventada por Thomas Edison. E ele diz que foram 1400 tentativas, né, que ele não via como fracasso. O problema é que muitas vezes, diante de uma única tentativa que não deu certo, nós vemos aquilo como fracasso, como uma impossibilidade, e começamos a dizer, não vamos mexer mais com isso não, isso dá muito trabalho, isso é difícil demais, tentei uma vez, não deu certo. E quem foi que disse para você que se a segunda vez não vai dar certo? Qual é a frase na sua mente, qual é o pensamento que você tem sobre você que te leva muitas vezes a desistir do sucesso, que te leva a desistir de uma oportunidade, né? Então,
o medo, ele nos ajuda a não acharmos que somos invulneráveis, né? Nós temos as nossas vulnerabilidades e elas precisam ser avaliadas conscientemente, talvez com a ajuda de alguém, um outro profissional da área, um mentor, né, um orientador que te ajude a perceber a sua capacidade, a sua habilidade em relação àquilo que você pretende realizar, que você pretende fazer, seja um investimento, seja uma mudança de emprego, de cargo, não importa, mas quantas pessoas, eu quero repetir, quantas pessoas dentro dos consultórios, nos relacionamentos que a gente tem, né, de repente desistiram, abandonaram, não aproveitaram as oportunidades por medo, né, por um sentimento de incapacidade, por um sentimento de autoestima inadequada. A coragem, a gente sabe, ela não é a ausência de medo. A coragem é você colocar o seu coração naquilo que você está realizando. A palavra coragem, ela vem do latim e ela tem a ver com a palavra francesa cœur, que significa coração, sabe? É colocar o coração naquilo que você faz. É acreditar que aquilo que você está fazendo vai te levar à realização e ao sucesso tão desejado, né, por muitos. Tão desejado por muitos. Então, ter uma mudança de comportamento realmente é complicado. Mudar é difícil, mudar é doloroso. Mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de emprego, a mudança em si, ela é muitas vezes desagradável. Então, mas quando você se acomoda numa condição, essa acomodação muitas vezes é sinônimo de morte. Acomodar é perecer. Aquela coisa que fica ali naquele lugar, naquela posição, naquela condição, ela está apodrecendo, né? Porque movimento é vida. Você se movimentar, sair, ir, ousar, significa vida. Quando você fica acamado, adoecido, você está num processo de adoecimento, você necessita de remédio, você necessita de cuidados, você fica ali sofrendo e chegando muitas vezes à própria morte. Viver significa se movimentar. Viver significa ousar. Viver significa você fazer escolhas que vão te beneficiar. Então, se mudar é complicado, ficar paralisado, eu acredito, minha opinião, é que é muito mais complicado, porque é adoecimento. É você manter o mesmo nível, o mesmo padrão, as mesmas oportunidades a vida toda. Antigamente, na época do meu pai, ainda na minha época profissional, lá, ainda morando no Rio de Janeiro, as pessoas, elas tinham um emprego e ali, naquele emprego, elas permaneciam durante 20, 30, 35 anos e se aposentavam ali depois do tempo necessário para a aposentadoria. Muitas delas permaneciam no mesmo padrão, permaneciam no mesmo status profissional a vida toda, ganhando o mesmo salário, né? Sem buscar novas oportunidades, até porque muitos não tinham outras oportunidades. Quando eu decidi mudar para Goiânia, em função de um projeto ministerial, nós mudamos para Goiânia. Eu trabalhava numa empresa público-federal e eu pedi uma licença sem vencimentos por 2 anos, passei 2 anos em Goiânia e depois fui ao Rio de Janeiro e pedi demissão da empresa, né? E eles disseram, você é louco, porque para você ser demitido aqui ou matando alguém ou roubando, né? Mas eu tinha um projeto, ou Deus tinha um projeto para a minha vida. E eu decidi fazer algo diferente, né? Meu pai, que trabalhava na mesma empresa,
ele foi contra a minha saída, criticou porque tinha toda uma questão, né, financeira, de status, etc., de oportunidades que eu teria dentro dessa empresa, até porque meu pai tinha uma posição privilegiada lá dentro da empresa. Mas eu resolvi ousar e fazer algo novo, diferente, que escandalizou muita gente, preocupou muitas pessoas, a mim também, né? Mas eu hoje sou uma pessoa feliz com a escolha que eu fiz. Então, a oportunidade, muitas vezes você cria a oportunidade. Muitas vezes o que você não pode, não deve, ter medo, né? Esse medo que paralisa. O medo é algo que tem dois caminhos, né? O medo paralisante e o medo que te leva a perceber a sua realidade, a condição em que você está. O medo é algo instalado em nós desde do princípio da criação, desde o princípio da humanidade. Quando o homem estava lá na caverna, por exemplo, o barulho do lado de fora poderia ser um animal violento que entrasse na caverna e matasse ali aqueles humanos. Então a preocupação existia, né? Agora você não pode, de novo, me repetindo, ficar paralisado diante daquela circunstância desconhecida. É avaliar o que está acontecendo, é saber se aquela é uma oportunidade para que você possa desenvolver o seu projeto e alcançar uma nova condição, né? É necessário então ter a capacidade de se renovar, de fazer novas todas as coisas, de substituir, né? Substituir aquilo que é velho por alguma coisa nova. Hoje eu ganhei 2 tênis de presente. Em vez de ganhar um, ganhei 2, né? E o sapato que eu estava usando, eu estou doando. Então, para que ficar com um sapato já antigo, se eu tenho 2 novos, né? E eu posso usar? A gente substitui, diz uma propaganda de TV que nada substitui o talento. É verdade, nada substitui o talento, mas muitos talentos estão aí amortecidos. Muito potencial está morrendo, apodrecido na vida de pessoas, porque elas têm medo de inovar, medo de renovar, medo de fazer coisas novas, medo de ousar, né? Essa pandemia, ela foi capaz, assim, estou eu aqui, por exemplo, né, fazendo uma live, coisa que eu nunca imaginei, por causa de uma pandemia, por causa de um problema de saúde sanitário mundial. Muitas pessoas se reinventaram nesse período de pandemia, porque foram obrigadas a fazer isso. Agora, é importante a gente entender que nem sempre, né, inovar, fazer algo novo, é resposta de uma obrigação, de uma necessidade, mas de um desejo, de uma vontade de mudança, de uma vontade de fazer coisas novas, de uma vontade de renovar. Assim como a gente renova os sapatos, renova as roupas, assim também a vida pode ser renovada. As oportunidades também podem ser aproveitadas. E tem uma explicação interessante para, a questão da oportunidade. A palavra oportunidade, ela vem do nome de um vento, né? Eu li isso num dos livros a respeito de liderança, etc. Então, vem do nome de um vento. O vento chamava Obiportus, que seria o vento oportuno. O vento oportuno. O vento oportuno era aquele vento favorável que levava o navio para o porto. Então, o navio ele precisava ter um vento que fosse favorável para que então ele chegasse àquele porto de destino. É o vento que leva o navio para o porto. Eu trabalhei no cais do Porto do Rio de Janeiro, na Portobras, e lá você tinha um pequeno navio, um pequeno barco, né, que fazia a atracação dos navios.
Então, hoje, os navios, para eles atracarem no porto, no cais do porto, enfim, eles precisam de um barquinho que os puxa de uma maneira impressionante, assim, técnica impressionante, de maneira que ele faça a volta, né? E ele então encaixa direitinho ali naquele cais do porto. Antigamente isso não era feito desse jeito, não tinha essa técnica. Eles precisavam ter um vento oportuno, um vento que levasse o navio de maneira adequada a poder ancorar. O vento inoportuno é que tira a pessoa da direção do porto. O porto é aquele local de destino. O porto, e vamos lembrar que um navio ele sai de um porto para outro porto. O navio fica atracado durante um período e, de repente, num determinado momento, ele precisa sair dali levando uma nova carga para uma nova oportunidade. E ali, nesse novo local, ele vai precisar também de um vento oportuno que o faça atracar naquele novo porto. O porto, ele é um local de segurança, de estabilidade, mas ele é um local passageiro. Eu não estou dizendo com isso que você não possa permanecer onde você está, fazendo o que você faz, vivendo do jeito que você vive. É claro que pode. Muitas vezes aquilo que você faz, aquilo que você vive, a cidade que você mora, enfim, é a oportunidade que você tem e você é feliz assim, você está satisfeito com a vida que você tem vivido, com a condição em que você tem vivido, e é uma grande oportunidade e você está aproveitando isso. Eu estou falando para aquelas pessoas que estão insatisfeitas. Eu estou falando para as pessoas que têm uma autoestima inadequada, né? Rebaixada, que já passaram por situações em que poderiam ter ido para novas oportunidades, que poderiam ter aproveitado novas oportunidades, que poderiam ter aproveitado circunstâncias diferentes, talvez mudar de cidade, né? Talvez mudar de país, talvez mudar de casa, enfim, tantas coisas, empregos, sociedades que foram propostas e a pessoa ficou com medo de realizar aquela proposta, de aceitar aquela proposta, de investir aquele recurso, às vezes recurso financeiro, às vezes recurso profissional, e a pessoa vai se limitando e se boicotando, né? A autossabotagem, que é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Então, você que está satisfeito com o que você vive, com a condição que você tem, que considera que essas oportunidades são excelentes, ótimo. Mas eu quero repetir, eu me comunico agora com essas pessoas que vivem em condições de insatisfação. Se você está insatisfeito, provavelmente, e eu te peço para você avaliar isso, você não está adequadamente utilizando o seu potencial. Você não está adequadamente utilizando a sua capacidade de produção. E aí você fica aquém. Quando você está aquém da sua produtividade, há normalmente uma insatisfação. Então, é preciso que a gente perceba isso, né? Que a gente consiga ter consciência, e ter consciência é fundamental para qualquer movimento que você faça em direção à saúde. Então, o porto é como se fosse essa porta, né? Vamos imaginar também, aqui, pensa junto comigo, que o porto é um local também de relacionamento. Então, quando eu estava ali da janela da empresa, eu trabalhava bem em frente ao local de desembarque de navios, de passageiros. É impressionante, né? Porque o navio para, as escadas são colocadas e, de repente, as pessoas começam a descer para se relacionar, conhecer, visitar a cidade do Rio de Janeiro, no caso, ter novas oportunidades, ter novos contatos, fazer novos contatos. Então, o porto é um local assim, mas há um momento em que os passageiros precisam voltar para o navio para conhecer novos lugares. Então,
oportunidade, né? Então, o porto é um local de chegada e é um local de saída também, ok? É um local de saída. E no grego, a palavra saída é êxodos, e no inglês é exit, né? Exit, é saída, que significa êxito. A saída do porto significa que aquilo que você foi fazer naquele local, que a oportunidade que você teve naquele local, teve êxito, por isso você está saindo. Então, nós precisamos entender isso, né? Ter sucesso, resultado positivo. Para irmos da oportunidade ao êxito, é preciso que nós enfrentemos os medos da mudança, romper com esse sentimento, né, de medo, de insegurança e irmos atrás do vento oportuno, certo? Para nós irmos atrás desse vento oportuno, perdemos o medo, né, daquilo que aparentemente é inseguro e talvez até seja. É preciso mudar a mentalidade. É preciso ter uma mentalidade nova, renovada. É deixarmos para trás os nossos medos, aquilo que ouvimos, aquilo que ficou entranhado na nossa mente e muitas vezes inconscientemente nos impede de sermos pessoas realizadas. Então, é preciso sermos audaciosos, termos a audácia, não sermos aventureiros. Uma coisa é aventura despropositada, aquela atitude irresponsável, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer de qualquer jeito, não importa que eu vou mudar e tal, não é isso que eu estou dizendo. Mas é você ter a audácia, a coragem de fazer novo, a coragem de mudança, né? Então, a mudança, ela é feita com pessoas audaciosas, que têm disposição de correr o risco, de se colocar em risco e aproveitar as oportunidades que surgem. Kant, um filósofo, disse que avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. É interessante isso, né? Então, ele diz, vou repetir aqui, que a inteligência de um indivíduo, ela é avaliada pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. E suportar não significa sucumbir, mas resistir às incertezas e continuar. Suportar, no caso, fala de resiliência, né? Pessoas fechadas em si mesmas, não, porque é assim que eu creio, né? Que não duvidam de si mesmas, que não duvidam das suas crenças, que não duvidam das suas certezas, são pessoas fechadas, pessoas que vão perder as oportunidades de mudança. Meu questionamento, ele me leva a buscar novos ventos, novas oportunidades, novos portos. Eu não estou dizendo que devemos sair por aí de qualquer jeito. Você, espero, tenha entendido aquilo que eu estou tentando transmitir para vocês hoje. Mas eu preciso, em meio às minhas escolhas, em meio às minhas decisões da vida, eu preciso, muitas vezes, muitas vão ser difíceis de serem experimentadas, colocadas em prática, né? Mas eu preciso ser resiliente, dificuldades vão surgir, problemas vão surgir, né? Mas a resiliência me leva a permanecer e aguardar que as dificuldades, os problemas, as dores, as necessidades, o próprio medo passe. Porque quando eu tenho essa convicção de colocar em prática a minha experiência de vida, de exercitar o meu potencial, então eu vou ousar, eu serei audacioso. O Dr. Miles Monroe, ele dizia que o cemitério é o local mais rico de uma cidade, porque ali no cemitério de uma cidade estão enterrados grandes sonhos, né? Grandes projetos que nunca foram realizados.
universidades, pessoas que teriam sido chamadas e teriam a capacidade de dar início a uma universidade, alguém que poderia ser médico, outro que seria um doutor, outro que seria um professor, pessoas com grandes possibilidades morreram sem colocar em prática o sonho, sem colocar em prática o seu projeto de vida. Por isso ele dizia que o cemitério é o local mais rico de uma cidade, porque ali estão enterrados grandes tesouros, né? Não referente às pessoas que morreram sem ter exercitado o seu potencial e a sua capacidade. Então, precisamos ser audaciosos na nossa mudança. E audacioso ou audaciosa é a pessoa que planeja, organiza, estrutura e vai. Aventureiro é quem diz, vamos que vamos, né? E vamos de qualquer jeito. Mas o audacioso, ele tem um planejamento, ele tem uma organização, ele procura uma estrutura, né? E ele caminha com base num certo nível de integridade. Sermos audaciosos depende muito da nossa autoestima, da nossa capacidade de nos julgarmos a nós mesmos, da consciência que temos de quem nós somos. E a pergunta, para ir terminando a nossa live de hoje, é: quem é você, né? O que você pensa sobre você? Quais são os pensamentos que ocupam a sua mente quando você pensa em você? Eu peço para você, nessa noite, terminando aqui, na oportunidade que você tiver, faça um exercício, né? Vá para um local reservado, tranquilo, e feche seus olhos, acalme o seu coração e comece a pensar sobre você. Comece a pensar quanto de potencial, quais são as habilidades que você tem. E das habilidades, talvez escrever seja uma boa iniciativa. Escrever as suas habilidades. E das habilidades que você imagina ter, que você pensa que você tem, quantas verdadeiramente estão sendo colocadas em prática? Quantas você tem utilizado hoje, você está colocando em prática na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos sentimentais, enfim, no seu dia a dia, o quanto você tem vivido a plenitude de vida que Deus escolheu você para viver, né? Esse potencial, essa capacidade, essa habilidade sua, ela tem sido colocada em prática, ela tem sido colocada à disposição de outras pessoas, você tem aproveitado as oportunidades que são colocadas diante de você, ou elas têm passado pela sua porta, essas oportunidades, esse vento oportuno tem passado pela sua vida e você tem deixado de parar naquele novo porto e perdido a oportunidade, né, de alcançar novos resultados. Então pense na sua vida, pense naquilo que você tem feito, avalie os pensamentos que ocupam a sua mente. Então pense naquilo que você tem de características positivas, de habilidades, escreva e avalie quantas dessas circunstâncias você tem verdadeiramente colocado em prática. Estaremos aqui juntos na próxima terça-feira, às 19 horas, 19 às 19h40, mais ou menos, conversando com você sobre um novo tema, um novo assunto. Eu quero falar sobre autossabotagem, né? E que tem tudo a ver com esse assunto que nós falamos hoje à noite. Então, terça-feira que vem, às 19 horas, nosso assunto será autossabotagem, ok? Um abraço, fique com Deus, até terça-feira que vem.